Leitura de Lucas 23, 39 a 43, irmãos. Lucas, capítulo 23, 39 a 43. Vamos ler juntos, numa só voz, Evangelho de Lucas 23, do versículo 39 ao 43. Vamos ler todos juntos. Evangelho de Lucas, capítulo 23, 39 a 43. O título é Os Dois Malfeitores. Nos fala assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deus, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações, Deus, conforme a tua vontade. Porque nós cremos, Deus, que o Senhor vive, que o Senhor reina. E estamos aqui, Deus, mais uma vez, para ouvir o que o Senhor deseja para os nossos corações. Então, ministra na situação que cada um de nós vivemos, na proporção da nossa necessidade. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, amados irmãos e irmãs. Acredito que você poderia hoje estar vivendo um outro momento, estando em outra situação, mas quis o Senhor que você estivesse aqui hoje conosco. E a palavra que o Senhor nos deu para esta noite está baseada aí em Lucas 23, de 39 a 43, e praticamente em todo o Evangelho. E é um texto praticamente centrado nas Escrituras. E nós temos um tema para esta noite. É um tema que o próprio Senhor Jesus deixou registrado nos Evangelhos, dizendo a um dos ladrões que estava ali sendo crucificado ao seu lado. Jesus disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este é o nosso tema para esta noite. Quando nós olhamos a palavra do Senhor Jesus, esta frase que o Senhor Jesus fala ali na cruz, nós podemos ter algumas convicções, podemos retirar dessas palavras, desta frase, algumas verdades. Primeiro, uma promessa imediata da salvação. É o que Jesus está falando assim. Nós podemos ver que em Cristo é revelado neste momento a graça que é soberana, que vem do próprio Deus. Também nós podemos ver que dentro desse contexto ali da cruz, nós vamos ver uma fé verdadeira e ao mesmo tempo a certeza do céu. Poucas palavras, um encontro rápido, um diálogo ali bem curto, mas que revela para nós grandes verdades para os dias de hoje. Por isso, meus irmãos, nesta noite eu quero te convidar com muito carinho, convidar a vocês a voltarem comigo neste momento para uma dessas cenas, e creio eu, uma das cenas mais tocantes e profundas de todas as Escrituras. O momento em que Jesus está pregado na cruz, no momento em que ele está sendo crucificado, e neste momento ele dirige suas palavras, acredite, a um criminoso, a um malfeitoso, que também ali estava sendo crucificado ao seu lado. Este era o contexto da cruz naquele momento, a cena da cruz que nos chama a atenção. E voltamos a dizer, talvez o momento mais impressionante de toda a Escritura. E em meio àquele momento, com grande agonia, claro, pela crucificação, e enquanto o Filho de Deus ali sofre de uma forma injusta, ele ainda exerce neste momento, mesmo sangrando, mesmo com dores profundas e dores de morte, ele ali exerce a misericórdia. Mesmo estando com as suas mãos cravadas na cruz,
Ele ainda estende a sua mão de misericórdia, Ele ainda oferece a salvação. E o faz não a um discípulo fiel. Ele não está direcionando naquele momento a palavra de salvação a um discípulo fiel. Não. Não a um homem respeitado da sociedade, não. Mas ele está ali direcionando esta palavra de salvação, esta palavra cheia de amor e de misericórdia, a alguém que estava sendo rejeitado pela sociedade. E que a Bíblia registra não o seu nome, mas registra a sua qualidade social daquele momento. Um ladrão condenado, que até então, sem qualquer mérito religioso. As palavras do Senhor Jesus estão sendo direcionadas ao homem que estava sendo crucificado pela sua má conduta, que vivia à margem da lei, ali naquele momento da história. E Jesus está ali oferecendo a palavra de salvação. E é a este homem que Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, esta afirmação de Cristo, acredito eu, ser um tesouro do Evangelho, revelado a mim e a você, para que possamos conhecer um pouco mais da pessoa de Cristo, para que possamos entender a quem é direcionado o Evangelho da salvação, a quem é o alvo verdadeiro do sacrifício perfeito e santo do Senhor Jesus na cruz. Por isso que o Senhor Jesus diz àquele homem, aquele malfeitor, crucificado ao seu lado: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E esta afirmação de Cristo é um tesouro do Evangelho revelado a nós nos dias de hoje. Ela nos revela com clareza 3 verdades fundamentais da fé cristã. Primeira, a graça soberana de Deus. Segundo, a fé verdadeira que salva. Terceiro, a certeza imediata da vida eterna, ou seja, a certeza da salvação imediata em Cristo Jesus. Por isso, hoje vamos considerar então essas 3 verdades que são de suma importância, de importância geral para nós, que nos traz revelada através da palavra de Deus. Primeiro, eu quero considerar: o Salvador oferece o paraíso para um pecador indigno. O Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, oferece o paraíso a um pecador indigno. Sabe como nós conhecemos isso? Através da graça soberana de Cristo. O texto nos mostra que 2 criminosos foram crucificados com Jesus. Um deles, porém, zomba do Senhor, mas o outro está com o seu coração quebrantado. Ele clama por misericórdia. E é este que Jesus promete o paraíso. É este que o Senhor Jesus o alcança com a sua palavra e a sua resposta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E esse homem não tinha ali naquele momento obras nenhuma para apresentar ao Senhor Jesus. Nada ele tinha feito de bom na face da terra. Por isso que ele estava sendo crucificado. Por isso que ele foi condenado à morte. Ele não tinha nada de bom para oferecer ao Senhor Jesus. Mas este homem agora é reconhecido por Deus como um homem carente da graça e da misericórdia de Deus. E ali o Senhor diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele mesmo confessa essa verdade. Algo para sermos atingidos por esta graça irresistível do Senhor Jesus. É algo que possamos reconhecer em nós os nossos erros e os nossos pecados. Ele diz algo lá no versículo 41, que precisamos refletir sobre isso, como ele diz: nós, da verdade, com justiça, ou seja, eu e você, ao outro ladrão, diz: nós merecemos esta crucificação, nós merecemos esta morte. Essa morte traz para nós justiça, porque nós erramos, nós praticamos o mal, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele diz isso. Mas este, Jesus, direcionando ao Senhor Jesus, nenhum mal fez. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a sua vida de erro.
mas também reconhece que Jesus é perfeito e santo, e que Jesus não fez nada por merecer a cruz, e estava ali ao seu lado também sendo crucificado. Ele não teve tempo de descer da cruz e ser batizado. Ele não teve tempo de servir a igreja, prestar a serviço ao reino de Deus com seus dons e talento. Ele não teve tempo de demonstrar frutos de santidade, mas ainda foi salvo, mas ainda foi atingido pela graça e pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque a salvação, queridos, vem do Senhor. E nós vamos buscar essa afirmação bem longe do Novo Testamento. Nós vamos lá no Velho Testamento, no capítulo 2 de Jonas, lá no versículo 9. Nós vamos ver o profeta reconhecendo que a salvação vem do Senhor. A salvação não é um julgamento humano, um desejo humano, mas esta vocação de salvar é de Deus, vem da vontade de Deus. Por isso que Ele é soberano em salvar, porque a salvação vem do Senhor. Porque Cristo é quem escolhe e chama, é Cristo que perdoa e garante a nossa entrada no céu. Não é pelas boas obras. Não é pelo nosso sobrenome, não é pelos títulos que temos, não é pelo conhecimento que temos, mas é pela graça, é pela vontade exclusiva de Deus. E isso é importante notar, que Jesus salvou apenas um dos dois ladrões. Apenas um foi alcançado. Isso nos ensina que esta eleição ela é pessoal, ela é individual. E além de ser pessoal, individual, ela é soberana e segundo o beneplácito da vontade exclusiva de Deus. Como Paulo declara lá em Romanos 9,15: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E naquele momento da cruz, nesse diálogo único e importante com este ladrão da cruz, quis o Senhor ter misericórdia, quis o Senhor salvar aquele pecador. Isso traz para nós uma aplicação para os dias de hoje. Você pode ter vivido uma vida distante de Deus. Em algum momento da nossa existência, vivemos à semelhança daquele ladrão. Talvez não praticando os seus crimes, mas igualmente pecador e distante da graça de Deus. Nós podemos ter ao longo da nossa vida, termos colecionados algum sentimento de culpa, quem sabe mágoas, quem sabe feridas, quem sabe pecados. Mas se hoje você e eu, nós ouvirmos a voz do Salvador e clamar por Ele misericórdia, Ele não rejeitará você, porque a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende da vontade de Deus em usar de misericórdia, conforme Romanos 9,16. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos esse diálogos, essa cena da cruz, nós podemos ver um Salvador que oferece o paraíso a um pecador indigno. Isso significa a graça soberana de Cristo sobre todos nós. Segundo, eu quero considerar, o ladrão reconheceu Jesus como rei e confiou em sua promessa. Eu traduzo nesta realidade do ladrão como a fé verdadeira, uma fé autêntica. Ele vai reconhecer Jesus como rei e confiou em sua promessa. No versículo 42, aquele homem faz uma oração simples, mas uma oração poderosa, profunda, uma oração sincera, uma oração reconhecendo o seu pecado, mas uma oração reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo que Jesus é verdadeiramente Deus entre nós. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Repare, algo interessante aqui, irmãos. Repare na fé que este homem demonstrou. E pelas circunstâncias que ele está vivendo ali, é que eu considero a fé que este homem demonstrou. Ele olhou para Jesus. Mas quem era Jesus naquele momento de cruz? Quem era Jesus naquele momento de cruz? Nós vamos ver em outro texto que as pessoas zombavam de Jesus.
nós vamos ver que as pessoas dizem assim: olha, salvou tanta gente, agora não pode salvar a si mesmo? Salva a si mesmo, e nós vamos crer. Quem era Jesus naquele momento? Quem era Jesus que aquele ladrão estava enxergando? Primeiro, um Jesus ensanguentado, sangrando na cruz. Sangrando na cruz. Ele também percebe naquele contexto que ele fazia parte daquela cena, daquele teatro maligno ali, oferecido à população, que ele estava sendo humilhado. Jesus era o principal alvo de todo o escárnio, de toda a humilhação, sangrando e sendo humilhado. E ele também vai ver e perceber que Jesus morre na cruz. Esse era o Jesus visto, enxergado por aquele que diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é fé salvadora. O ladrão reconheceu Jesus como rei e confiou em sua promessa. Ele creu que ele, aquele Cristo ensanguentado, humilhado, morrendo, ele creu que ele era o rei de um reino eterno, rei dos reis. O ladrão, irmãos, como nós hoje temos esta fé, esta convicção, e hoje celebramos a ressurreição de Cristo, aquele ladrão não viu e nem ouviu dizer do túmulo vazio. Porque aquele que iria ocupar o túmulo ainda estava ali na cruz, pendurado ao seu lado. Mas mesmo assim ele creu que aquele que estava ao seu lado verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele não tinha conhecimento que ao terceiro dia, após a crucificação, algo extraordinário iria acontecer na humanidade, um divisor de eras. Jesus iria ressuscitar, assim como ele havia prometido, e assim aconteceu. Ele não tinha esta visão, ele não tinha essa compreensão. Ele estava ali naquele momento também morrendo à semelhança de Cristo. Que fé extraordinária! Isso nos chama a atenção. Ele percebe que aquele que estava ao seu lado era de fato o Filho de Deus. Enquanto os líderes zombavam, dizendo: se és o Cristo, salva a ti mesmo, aquele ladrão reconheceu que Cristo era o Senhor digno de confiança, era o Senhor digno de entregar toda a sua esperança. Ele viu além das circunstâncias, ele foi muito além daquilo que os seus olhos poderiam contemplar naquele cenário macabro da cruz. Ele vê ali um Cristo vivo, um Cristo redentor, um Cristo que ama e um Cristo que pode salvar, e um Cristo que pode devolvê-lo uma vida eterna, assim, perfeita e santa para todo o tempo da sua existência na eternidade. Ele viu com os olhos da fé. Ele não pediu riqueza naquele momento. Acredita, irmãos, ele não pediu nem saúde e nem pediu o Senhor Jesus que o livrasse da morte. Pediu apenas para ser lembrado. E esse lembra-te de mim não era apenas um desejo vago, mas a súplica sincera de quem confiava plenamente em Jesus, o Messias. Ah, amados irmãos e irmãs, a fé que salva é aquela que primeiro reconhece quem nós somos. Quem somos nós? A semelhança deste ladrão da cruz, crucificado ao lado do Senhor Jesus. Ele reconhece: nós merecemos estar aqui. Nós praticamos algo que a consequência é a cruz. Nós merecemos a cruz. Ou seja, pecadores, merecedores do juízo, mas reconhece que Cristo é o Salvador gracioso, o Salvador poderoso. Essa fé pode ser expressa em uma oração simples, mas sincera. Pode vir até com lágrimas, e muitas vezes até em silêncio, mas precisa ser dirigida a Cristo, confiando em sua promessa. Nós aprendemos com este ladrão
que a fé salva, que a fé pode nos levar à presença de Deus e contemplar algo maravilhoso que neste momento, com os nossos olhos, não conseguimos contemplar. Por isso precisamos olhar para Jesus, crer no Senhor Jesus, reconhecer que somos carentes de sua graça, reconhecer que somos pecadores, mas reconhecer que Ele de fato é o Filho de Deus e somente nele podemos encontrar salvação e transformação de vida. Também, queridos, quero considerar em terceiro lugar e assim por último, que Cristo promete presença e, acredite, paraíso imediato. Isso eu chamo de certeza da salvação. Cristo promete presença e paraíso imediato. Acredito e acredite, isto é uma verdade. A resposta de Jesus é mais rica do que qualquer um poderia esperar. Ali 3 homens sendo crucificados. A morte era certa para todos eles. Ninguém conseguiria escapar da cruz com vida. A morte estaria acontecendo a poucos minutos, a poucas horas, mas ela estaria acontecendo. E aquele que estava morrendo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo promete presença. Cristo promete o paraíso imediato após a nossa morte. Primeiro, antes de aprofundar nesse tema, eu quero dizer que nós que cremos nesse Cristo vivo e ressurreto, precisamos olhar para a morte com um carinho diferenciado, com um olhar diferenciado. E digo com muito carinho. Talvez você fique assustado e assombrado com esta palavra que eu digo para vocês. Mas a morte é a porta que nos leva ao paraíso. A morte, segundo a palavra de Deus, e revelada essa palavra em Jesus, e pela ação de Cristo diante da morte, é que a morte é um adversário vencido, ou seja, derrotado. Por várias vezes já ouvimos pregadores ilustres dizer que a última palavra é de Deus e não da morte. Então, ao olhar para a morte, precisamos olhar com esta certeza, que a morte não é um problema para nós. Não podemos olhar com a morte como se fosse um ato de terror absoluto sobre as nossas vidas. Não, a morte é a porta que nos leva ao paraíso. É a última etapa da nossa existência. Claro, queridos, se nós tivermos o privilégio de ver a volta do Senhor Jesus triunfante, essa primeira morte não vai existir para nós. Mas enquanto isso não acontece, isso é uma verdade que não podemos e ninguém questiona, que a morte é uma verdade e ela se faz presente. Mas quando olhamos para Jesus, nós enxergamos a morte de uma forma diferenciada, porque é rompendo e vencendo a morte que nós herdamos a vida eterna, que entramos em ato contínuo imediato no céu. A própria palavra de Deus traz uma ilustração perfeita com o próprio Senhor Jesus, quando ele vai trazer a ilustração de Lázaro e o rico. O Senhor Jesus vai considerar ali que ambos morreram, que ambos tinham vidas diferenciadas. Um gozava de uma pobreza sem precedente, de uma vida miserável, e veio a morrer. Em ato contínuo, veio estar no seio de Abraão, salvo. A Bíblia também registra que o rico veio a morrer igualmente, cheio da sua riqueza, cheio do seu conforto, cheio de suas roupas valiosas. Mas a Bíblia diz também que em ato contínuo ele se fez presente no inferno. Logo que se eu penso que o paraíso é imediato em Cristo Jesus, logo eu penso que o inferno também é imediato sem Jesus. Por isso, para aqueles que creem nesse Cristo vivo e ressurreto, assim, a semelhança deste ladrão na cruz, tem uma visão diferenciada da morte, porque sabe que é rompendo com a morte que nós vamos, em ato imediato, chegar ao paraíso.
Cristo promete presença, Cristo promete paraíso imediato. Hoje mesmo estarás comigo. Eu vou estar com você hoje. Aonde? No paraíso. 3 verdades maravilhosas estão contidas nesta frase do Senhor Jesus, que eu peço a sua atenção. Primeiro, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação, ela é imediata. Imediata. Ela é rápida. Não há purgatório. Não há espera. É gozo, é prazer. De forma imediata. Jesus na cruz diz ao ladrão: olha, daqui a pouquinho, tanto eu quanto você estaremos no mesmo lugar. No Evangelho de João, num capítulo maravilhoso, quando o Senhor Jesus traz conforto aos discípulos, quando ali a sua morte estava chegando e ele percebendo que havia um desconforto no coração dos discípulos, o Senhor Jesus toma a palavra e junto com o seu colegiado de discipulado, e acredito num ambiente assim próximo a este, né? O Senhor Jesus começa a dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, para levá-los para onde eu estou. O Senhor Jesus traz essa palavra de conforto, que Ele tem um lugar preparado para todos nós. E ninguém melhor do que Jesus para afirmar: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O crente, ao morrer, entra imediatamente na presença de Deus. Paulo tinha essa convicção quando ele escreve lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Ele vai retratar à igreja esta verdade que é um conforto aos nossos corações. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O crente, ao morrer, entra imediatamente na presença de Deus. Qual é a segunda verdade maravilhosa desta frase do Senhor Jesus? Comunhão pessoal com Cristo. Talvez seja o nosso desejo. Particularmente, irmãos, eu tenho assim, claro que quero conhecer o paraíso, quero conhecer o céu, e tenho certeza que eu vou conhecer. Mas minha maior expectativa e melhor expectativa que eu posso perceber no meu coração é que eu tenha assim uma vontade tremenda de estar onde Deus está. Por mais que a palavra de Deus se esforça para colocar títulos, aonde a nossa imaginação possa ser levado a contemplar e imaginar um lugar puro, santo, perfeito, agradável diante de nós, como o Apocalipse revela do céu, ruas de ouro, né? Essas coisas todas maravilhosas que encantam os nossos olhos. Também a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz que hoje mesmo estarás no paraíso. No paraíso. E estaremos com Ele. Então, o céu não é apenas um lugar de beleza, creio eu. É o lugar onde Cristo está. E quando eu penso na salvação, é ali que eu quero estar. Eu não me importo muito com os adereços e ali vamos dizer assim, os adornos que o céu vem a nos oferecer. Quando eu foco no céu, eu procuro focar na presença de Deus, porque Jesus fala isso para o ladrão na cruz. Hoje estarás comigo. É tudo que eu desejo, estar com Jesus para todo sempre. É tudo que eu desejo, é estar onde Cristo está. A maior alegria do salvo, irmãos, é estar com o Salvador. E Jesus disse: isto é comunhão pessoal com Cristo.
Mas para que eu tenha essa comunhão eterna, pessoal com Cristo, eu preciso desenvolver aqui na terra, neste momento, uma comunhão também pessoal com esse Cristo vivo e com esse Cristo ressurreto. Esse paralelo do ladrão da cruz me chama a atenção pela grandeza do amor de Cristo por nós. Não sei quanto tempo aquele ladrão suportou na cruz. Eu sei que a Bíblia narra que Cristo foi o primeiro a morrer, por volta das 3 da tarde. E os outros 2 ficaram mais um tempo na cruz, vivo, até que a morte pudesse acontecer. Mas o que me chama a atenção é que esse Jesus vai estender a sua mão, vai lhe dar a salvação a alguém que por alguns instantes, por alguns minutos, reconheceu Jesus e teve prazer de ter essa comunhão com Cristo, apesar da cruz. Não sei se os irmãos conseguem perceber isso, a singeleza deste momento, a importância desse momento, mas também a grandeza deste momento. Aonde uma realidade é mudada rapidamente pelo amor de Cristo a um pecador arrependido na cruz. E esse processo de Cristo Salvador nos leva a perceber que na cruz Ele vai exercer de fato este dom que o Senhor Jesus tem e ainda tem nos dias de hoje, do Cristo Salvador. É Ele quem salva. E na cruz ali, naquele momento derradeiro da vida daquele ladrão, Ele faz dele o Senhor, o Salvador, e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ao invés de ser juiz, o justo juiz da sentença. Imagine o contrário. Jesus dizer para aquele ladrão, diz assim: agora que você reconhece que é um pecador, só agora você reconhece que eu sou o Filho de Deus? Lamento, mas chegou tarde. Não é assim que Jesus disse. Por isso, enquanto você respira, independente do momento que você esteja vivendo, independente da distância que você está de Deus, talvez por uma prática de um pecado, por um erro cometido, ainda é tempo de chegar diante desse Cristo Salvador, reconhecendo Ele como Senhor, reconhecendo Ele como o único que pode mudar a trajetória da sua existência. E hoje é o dia para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e desejar tremendamente estar com Ele para todo o sempre. A maior alegria do salvo é estar com o Salvador. E não importa o que você fez, Jesus deseja vê-lo aonde Ele está neste momento, se você hoje reconhecê-lo como Salvador. A terceira verdade de grande importância nessa fala do Senhor Jesus, hoje mesmo estarás comigo, eu retratei, separei a palavra no paraíso, a glória do paraíso. Os irmãos que já ouviram outrora falarmos sobre isso, os irmãos sabem que eu sempre penso no céu. Além de desejar, como falei, a presença de Cristo, eu sempre penso, imagino o céu como Éden. Aquele paraíso que o Senhor Deus fez para os nossos pais e aonde eles ficaram ali antes do pecado. Eu sempre, quando posso, eu fujo, entro nas naturezas, passo alguns dias lá no meio do mato, nas cachoeiras. Quando é possível, vejo alguns bichinhos e tal. Natureza é uma coisa de Deus, é um paraíso. Eu creio que muitas vezes você já chegou em algum lugar e já deu esse nome: poxa, aqui é um paraíso. Deixou de paraíso quando eu cheguei e você chegou. A gente estraga tudo. Mas é o paraíso. E eu tenho essa vontade, e no meu pensamento particular, embora respeito todos os outros pensamentos, eu penso no paraíso a partir, como é, a partir de Jesus. Porque Ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A palavra remete ao jardim do Éden, a presença perfeita de Deus, ou seja, aonde Deus está, ali
é o paraíso. Ali é o paraíso. Se nós pensamos no Éden antes do pecado, nós podemos ver que a palavra de Deus diz que Deus pairava ali todos os dias naquele lugar. E creio, e quando eu penso no céu, eu penso neste momento. O que Adão perdeu, Cristo está restaurando em nós e para nós. O paraíso é o destino de todo o povo redimido, de todo aquele que foi e será alcançado por essa graça irresistível do Senhor Jesus. O paraíso é o nosso destino, porque o próprio Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E não existe dois paraísos, existe apenas um paraíso. É onde Cristo se faz presente para todo o tempo e nos aguarda. Eu quero encerrar dizendo que a certeza da salvação não está baseada em nós, mas está baseado nas promessas de Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E se Cristo diz: hoje estarás comigo, então o salvo pode enfrentar a morte com paz. E pode enfrentar a morte também com segurança. E eu concluo, queridos irmãos, à beira da morte, um ladrão arrependido encontrou graça, exerceu fé e recebeu a promessa do céu. Este é o Evangelho. Não é apenas obras, mas pela graça soberana de Deus. Não é por esforço humano, mas pela fé em Cristo Jesus. Não é uma esperança vaga, mas uma certeza gloriosa. Você crê nisso? Você já clamou como aquele homem: Senhor, lembra-te de mim? Se ainda não, hoje é o dia aceitável. Agora é o tempo da sua salvação. Se você já pertence a Cristo, então se alegre com a certeza que Ele mesmo nos dá. Se alegre, você que é salvo em Cristo Jesus. Mas se você ainda não tem, hoje é o dia de aceitá-lo e passar a ter essa convicção de vida eterna com Jesus para todo sempre. E crer nessa promessa do Senhor Jesus, porque Ele cumpre. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, irmãos. Hoje nós celebramos um Cristo vivo, um Cristo ressurreto. Como é que você está diante desse Deus? Como é que está a sua vida? Aquele Cristo ensanguentado, humilhado, cravado na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou. E aquele mesmo Cristo que disse àquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é o mesmo Cristo que está dizendo a você nesta noite: se você crer, se você se arrepender, se você voltar à presença de Deus, creia nessa promessa. Hoje mesmo você estará com Ele no paraíso para todo sempre. Abra o seu coração para Jesus. Se tem algo para confessar, confesse. Se tem algo para se arrepender, se arrependa. Porque Ele está aqui. Ele quer te ouvir e ouvir a voz do seu coração.